E para a estreia do nosso programa de hoje, eu tenho a honra de receber a sensei de judô Milena Mendes e que une na sua jornada amor e coragem. Vai ser inspirador o nosso papo de hoje. Vem com a gente. Milena, que alegria te ter aqui no Mentes que Inspiram. É um prazer te receber aqui e poder apresentar para todo mundo a tua linda história. Queria conhecer um pouquinho mais e queria te apresentar um pouquinho mais a respeito de toda a tua trajetória como atleta, como mãe, como sensei inspiradora. Vamos começar? Vamos lá, primeiro eu que agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui com você, compartilhando esse momento. E sim, vamos lá, vamos contar um pouquinho dessa história aí. Conta um pouquinho pra gente como é que o judô entrou na tua vida. Como é que o esporte entrou na vida da Milena Mendes? Foi aos 7 anos de idade que a minha mãe não queria que eu fizesse balé como a minha irmã, porque o balé era muito pesado e muito puxado. Então ela escolheu, era o único esporte que tinha na escola, e eu tinha um kimono antigo do meu irmão, que estava sem uso. Então, é o que tem, então você vai fazer o que tem. E era o judô na época, aos 7 anos. Que joia, que bacana. E quais foram os teus maiores desafios para iniciar nessa trajetória do judô, né? Que teve tanta aderência, veio de dentro de casa. Como é que foi isso para ti, teus maiores desafios nesse início? Teve ali, eu mudei de muitas cidades, né? E ali aos 17 anos foi onde eu decidi me tornar atleta profissional, que foi onde eu estava em dúvida entre me mudar para São Paulo. Eu morava em Brasília na época com a minha família. Sou natural de Curitiba, então teve algumas mudanças no meio do caminho. E ali no vestibular, eu fiz para veterinária e eu tive um chamado para São Paulo, para fazer parte da equipe do Projeto Futuro. Então ali naquele momento, eu tomei a decisão de me mudar, de sair de casa, de realmente me tornar uma atleta de verdade, assim. E chegando lá em São Paulo, num dojo gigantesco, foi onde eu falei, não, eu tô com o meu propósito alinhado a isso aqui mesmo que eu quero pra minha vida. E como esse propósito de vida que você percebeu, né, na chegada nesse dojo novo, como é que eles moldaram quem é a Milena Mendes hoje? Esses anos em São Paulo foram foram os melhores, né? Acredito na minha carreira, mas também foram os mais desafiadores, né? Porque morar sozinha numa cidade grande, sem família, sem nenhuma estrutura, né? É treino, treino, estudo, treino, estudo. Não é fácil. Mas depois a gente entende que tudo tem um propósito e faz um sentido. Pelo menos foi assim que eu entendi a minha vida. Então, eu passei por muitas coisas lá em São Paulo, por muitas coisas sozinha, né, totalmente sozinha, que eu precisei ali ter na minha maternidade, que veio a calhar depois, que eu falei, aquilo que eu passei há anos atrás foi fazer sentido hoje. Então, a minha trajetória em São Paulo, assim, eu digo que foi a escola da minha vida. Que joia! E quantos anos para a Milena Mendes se tornar sensei de judô? Foram ali uns 11 anos, né? A gente começa com 7 anos, 17 profissional. Sim. Ali com 22 eu me tornei mãe. E logo ali nessa maternidade eu fui fazendo a transição de carreira, né? Então hoje ali eu tenho 10 anos de carreira, tô bem consolidada, acredito eu. E foi a história da minha vida, essa parte do judô, né? Foi o que moldou a minha vida, onde tem os meus princípios, tem os meus valores. Perfeito. E é isso que eu tento passar para os meus atletas e para os meus alunos. Tudo que o judô me beneficiou. Além de sensei, a Milena, Sensei Mi, como todos te chamam, é mãe de uma menina linda, a Bela, que convive com a síndrome de Rett. Veio a maternidade atípica na tua vida. E como isso moldou a Sensei Mi e a Milena Mendes mãe, né, numa nova etapa da vida, sendo nessa época uma atleta de alta performance como você era? Eu acredito que nós mulheres, a gente acaba tendo muitas personas,
na Verdade. nossa vida, né, Verdade. Vanessa? E teve, eu fui mãe com 22, eu me achava muito nova. Cedo. Eu achei Relativamente cedo. cedo. Então foi bem naquele momento que eu estava me formando. Eu ainda estava em alto rendimento como atleta. Eu virei mãe naquele momento. Eu era esposa. Exato. Então foram muitos papéis que são muito difíceis de administrar, porque ainda existe a Milena, a mulher, Exatamente. né? E os nossos sonhos também, que às vezes a gente acaba colocando numa gavetinha para tirar anos depois. Então, eu lembro que eu tinha vários papéis, mas eu queria ter só um. E pelo menos hoje, para mim, isso não existe, né? Tem a Milena mãe, tem a Milena Seisei, a Seisei Mi, tem a Milena esposa, tem a Milena filha. Então, eu acredito que o Seisei Mi, dentro da maternidade atípica, ele veio nos momentos que eu tomei alguns nãos dentro do esporte para minha filha. Porque eu acredito que você também, como mãe, em várias portas tu deve ter batido. Com certeza. Ah, meu filho pode fazer isso, pode fazer um vôlei, pode fazer um basquete. Imagina eu, do esporte do alto rendimento, meu sonho era ver minha filha, né, fazendo qualquer coisa, porque chega uma hora na maternidade atípica que você quer que seu filho faça qualquer esporte, qualquer atividade que não seja uma terapia. É verdade. Qualquer coisa tá servindo. Então, todas as portas que eu batia era, não tem estrutura, eu não posso fazer, ela não cabe aqui, não tem profissional na área. Então, no momento que uma mãe falou pra mim, eu queria muito que ele fizesse judô, eu falei, mas pode fazer, é só matricular. Não, mas ele tem autismo. Eu olhei pra ela e falei, mas é só fazer, é só matricular. E naquele momento eu entendi e tornei como propósito da minha vida, que eu falei, nenhuma mãe, nenhum pai vai escutar um não meu, que o filho dele não vai poder fazer um esporte. Eu sou suspeita para falar, eu sou mãe da Sensei Mi, meus meninos fazem judô e essa sensibilidade de trazer o sim para a vida de uma família típica que já tem tantos senãos, tantos pormenores, tantos detalhes, eu acho que te diferencia muito, não só como a Sensei Mi, com crianças com deficiência e necessidades especiais, com esse sim carinhoso, né? E isso é tão importante para as famílias, né, Mi? Isso é tão importante, esse teu olhar de atleta profissional, de alta performance, mas trazer um pouco de cuidado, de carinho e de esperança para as famílias atípicas. Porque a gente sabe que é um diferencial na vida da gente, né? Tu, como mãe atípica, a Bela te deu essa inspiração de olhar o diferente e dizer assim, não, tudo é possível, né? No esporte, nada a gente deixa de lado, a gente consegue fazer de um limão uma limonada e transformar, né? Sempre, né? Nunca desistir. Mas me fala um pouquinho mais de como é que começou essa tua atuação com crianças atípicas. Eu lembro que tu estavas num grande clube, né? Como atleta de alta performance, trabalhando com a categoria de base. E aí veio o estalo, vou ser sensei de crianças com deficiência, né? E crianças de inclusão. Como é que foi esse movimento na tua vida? Antes eu costumava dividir entre alta performance e crianças com deficiência, até que um dia um pai virou para mim e falou assim, não, você vive em alta performance, né? Então eu vejo que nós, mães e pais atípicos, a gente vive em alta performance. É verdade. E é uma alta performance, desculpa a palavra, é bizarra, porque é exaustivo. E não tem intervalo, é sempre é uma bomba ali, é uma bomba reloginho. 24/7. Então eu comecei a ter esse olhar de que não, eu não vou sair da alta performance, que realmente é uma paixão minha, né? Foi o que eu fiz a vida inteira, eu não vou deixar de gostar. Mas poder proporcionar o olhar que você teve quando eu falei, não, é possível ele fazer judô. E eu digo, né, Vanessa, você acompanha muito as minhas aulas. Muitas não, todas as minhas aulas, né? Ver você ali, vendo que teu filho tá realizando algo que o teu pai fez um dia. Exatamente. E que muitas pessoas falaram, que não é possível, que ele não vai fazer. Isso não tem preço para mim como profissional, sabe? Então, você vê uma criança que não conseguia colocar um kimono, colocando um kimono,
você proporcionando isso, fazendo ela se sentir pertencente a algo, Perfeito. eu acho que esse é o diferencial, sabe? Foi isso que me tocou. Acho que ninguém fala assim, eu faço fisioterapia, eu faço fono, faço TO, mas faço judô, eu faço faço judô, um esporte. né? Eu Um sou esporte judoca. que me incluiu, exatamente. Isso, eu sou judoca. Eu troquei de faixa, eu consegui aplicar um golpe, eu tenho resiliência, eu tenho respeito. Eu sei contar em japonês. Ai, Isso sim. é muito legal para uma criança dentro de um meio escolar, onde muitas vezes ela não consegue fazer nada, mas ela sabe contar em japonês. Ela sabe fazer pequenas coisas. Sim. Então eu vejo que esse se sentir pertencente ao esporte, né? Eu vejo que é o que traz alegria para as crianças e principalmente para os pais. E tu já está há bastante tempo trabalhando com crianças de inclusão. Tu conhece muitas histórias, tu conhece muitas famílias, tu conhece a minha família e outras tantas que têm a sorte de te ter na vida, né, dos seus próprios filhos. Tem alguma história que te marcou, que tu queiras dividir conosco? Acho que as tuas histórias são lindas e a gente renderia vários programas falando só das tuas experiências com essas famílias maravilhosas. Mas me diz que impacto que tu percebe, assim, geral nas famílias. Acho que tu já falou um pouquinho sobre isso agora. E tem alguma história, assim, que te impactou profundamente, assim, que tu possa dividir conosco? Tem duas coisas que eu vejo que são bem importantes. Tem uma história linda, que eu já vou contar, mas eu vejo, você me perguntou sobre o ganho, né, que as pessoas têm. Eu vejo que não só a criança típica tem o ganho do esporte, de pertencer ao esporte, mas muito mais o grupo, a turma, ganha muito mais, compartilhando, tendo empatia, entendendo o outro e ajudando o outro a construir um judô, a construir na aula. Então, assim, nesses anos, dando aula em grandes grupos, eu percebi muito isso. A criança típica tem o ganho? Ela tem o ganho, ganha muito. Mas a criança típica, a criança que ajuda, que pega na mão do colega e faz ele fazer toda, e tem aquela solidariedade em cair e levantar para o amigo, que isso que o judô ensina muito, essa criança tem muito mais ganho. Muito mais. Os valores do judô, eles vão muito além do tatame, né? E esse impacto para além do tatame, que a tua atenção, o teu carinho, o teu cuidado, né? Não só com quem está no tatame, mas com quem está do lado de fora do tatame, é muito legal isso. Eu acho que as famílias, elas têm muita sorte em te ter por perto. Nós precisamos, acho que no mundo hoje, mais Milenas Mendes, mais Senseis Mi, porque a gente que vive o lado B da maternidade, né, que é a maternidade atípica, né, tu com a princesa bela, maravilhosa, que te inspira todos os dias, eu com os meus meninos, a gente vê que a gente recebe muito mais nãos do que sim. E quando a gente tem esperança e a gente vê, e como tu falaste, né, especialmente a minha história, meu pai era faixa preta de judô, veio a maternidade atípica e como é que a gente trabalha isso? Acho que meus filhos jamais poderiam fazer um esporte. E tu foste uma pessoa que quebrou essa barreira, né? Que fez descer esse muro e me mostrar e nos mostrar como família um outro horizonte. Eu acredito que tantas outras famílias, elas também tenham essa visão, assim, que a gente pode sim, que é possível sim, os nossos filhos são capazes e é muito bom a gente poder conviver com isso, né? Com essa leveza. Me fala um pouquinho dos valores do judô. Quais que são alguns dos valores que tu faz questão de dividir com as famílias, com os teus alunos? Eu gosto muito de trabalhar e falar sobre coragem. E isso me remete a uma história Lindo. Que eu vou contar aqui do Iago. O Iago foi um adulto autista que chegou para mim com 23 anos. Você chegou a conhecê-lo, né? Ele é jornalista hoje em dia. E dentro a gente tinha um jogo que tínhamos que empurrar o colega para fora de algumas áreas ali, de uma linha. Sim. E eu, com minha delicadeza em pessoa, já tinha juntado minha turma, né, toda a minha equipe, e falado, ó, o Iago tem autismo e o Rafael tem autismo, que eram duas pessoas que eu tinha dentro do meu time com autismo. Falei, eles não podem sobrar nunca. Isso inegociável, todo mundo entendia. Fomos pra brincadeira, meses depois. O Iago empurrava um, o Iago empurrava o outro, o Iago foi ganhando a brincadeira.
E o que que aconteceu? As crianças de fora começaram a torcer por ele. As crianças de fora, a arquibancada, todo mundo começou a gritar o nome Iago. E o Iago que lindo. ganhou aquela brincadeira. Eu já tava chorando, eu já saí e falei assim, é eu vou muito lá pra emocionante. fora. Por quê? Depois fui perguntar pro Iago, e aí, Iago, gostou? E ele virou assim, eu nunca tinha ganhado uma brincadeira na vida. Então eu vi aquela cena do Iago levantando os braços, né, com a coragem de já ter 20 e poucos anos, enfrentar uma turma com 40 pessoas lá dentro, 40 crianças, né, adolescentes. E eu vejo que a coragem, você ensinar a coragem de estar aqui hoje, de estar colocando um esporte olímpico, colocar para crianças com deficiência, crianças que não andam, que não têm um cognitivo que a gente acredita ser adequado. Perfeito. Colocar para aprender um golpe, a contar em japonês. Então eu vejo que a coragem é o que nos impulsiona e é um valor que eu não abro mão. E é possível, né? E como é que tu enxerga o teu papel de inspirar não só os teus alunos, mas inspirar cidadãos para a vida, para a sociedade, né? Como é que tu vê esse impacto que tu causa na vida das pessoas e que não é pequeno? Né? Como é que a Milena se enxerga assim, meu Deus, olha o tamanho do que eu tô fazendo. Eu acredito que eu não tenho muita noção, sabe, Vanessa, do que realmente acontece fora da minha bolha ali. Eu vejo, eu sinto que existe um impacto, mas eu ainda preciso ter mais coragem, assim como os meus alunos, né? E eles me inspiram também a seguir em frente, porque não é fácil. Não né? é fácil. Não é fácil. Então eu vejo assim, vamos realizar um bom trabalho, vamos ser uma boa pessoa, vamos ser um bom ser humano e vamos plantar coisas boas. Eu acredito muito, a gente colhe o que a gente planta. Então eu vou nessa máxima, vamos fazer o bem feito hoje, o melhor que a gente pode fazer hoje. Eu vou pegar o teu gancho. Se tu pudesses deixar uma mensagem para os pais e mães atípicos, né? Tu estava já dando uma pequena mensagem mais geral, mas para as famílias atípicas, qual seria a mensagem que tu gostarias de deixar hoje aqui, especificamente para eles? Bom, eu diria que tem coisas que fogem do nosso entendimento, que a gente não precisa entender e que a gente só precisa viver. Viver cada segundo e não entender algumas coisas. Isso é tão libertador. Isso é muito bom. E para os nossos jovens e crianças que estão nos assistindo, qual é a mensagem que a Sensei Mi deixaria para eles nesse momento? Que a normalidade, ela não existe. Eu não acredito que as pessoas são normais ou não são normais e que não existe uma vida normal. Cada um tem a sua vida, cada um é diferente e a gente precisa respeitar. Cada um da forma que ele é. Inspirador. Sempre é uma inspiração falar contigo, né? O que tu fazes na tua vida, o que tu escolheu fazeres na tua vida, tem muito a ver com o ideal desse programa, né? Que é Mentes que Inspiram. E a gente não poderia estar mais feliz de nosso primeiro programa ser com uma pessoa extremamente inspiradora, não só uma grande atleta do judô, de alta performance, mas uma atleta de alta performance na vida, porque a tua sensibilidade, a tua delicadeza são ímpares e é uma sorte de ter aqui. Eu estou honrada de estar aqui. Amor, obrigada por ter aceitado estar conosco. Mas, antes de terminar o programa, a gente tem mais uma pergunta para a Sensei Mi. Milena, de todos os teus papéis que tu exerce na tua vida hoje, qual destes papéis é o mais desafiador, na tua opinião, hoje? Ser mãe. Ser mãe é o mais desafiador. Fala um pouquinho mais sobre esse desafio. Eu acredito que a gente se cobra muito, né? Eu, pelo menos, eu me cobro muito. Super te entendo. Em equilibrar, que nunca vai chegar no equilíbrio. A gente busca o tal do equilíbrio, mas a vida é um eletrocardiograma. Sempre. E não vamos chegar no equilíbrio. Entre trabalho, casa e ter o tal do tempo de qualidade, mas ao mesmo tempo tu precisa trabalhar, ao mesmo tempo você quer ficar sentada no teu sofá, sem fazer nada também, mas você precisa também estar com a criança. Então... Parece que nunca é o suficiente
Parece que a gente tá sempre devendo alguma coisa. Parece que eu tô sempre frustrada Não com a é? maternidade. Eu olho pra Bela, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas parece que eu tô sempre em débito com ela. A gente se cobra Sabe? muito, né? A maternidade, ela é um pouco injusta e um pouco ingrata de vez em quando. Típica ou atípica? Sim, a maternidade em geral. Em geral, é a coisa mais maravilhosa da vida. Ninguém deveria sair desta vida sem ter a experiência de ser pai ou mãe. Eu acho isso. Eu acho que é um amor que a gente precisa experimentar uma vez na vida, que transcende, né? Isso. Mas a gente tá sempre se cobrando mesmo, Mia, eu super te entendo. E é muito complicado quando uma atleta de alta performance, uma sensei de judô super mega conhecida, extremamente que se cobra já na alta performance do esporte. É difícil. Ou te olhar como mãe e tu não ter essa mesma cobrança. Deve ser bastante desafiador daí pra ti. você vê aquela criança de 9 anos de idade, não tem nem 1,5 metro. É verdade. Você perde pra ela. É verdade. Né? A impressão que eu tenho é essa, que a maternidade, o restante eu desligo meu celular, ganhou, perdeu, fiz meu trabalho e acabou. A maternidade não, é sempre você tá sempre devendo, é essa impressão que eu tenho hoje, pode ser que daqui a um tempo eu melhore e fique 100% com 100%, mas hoje em dia o papel mais desafiador para mim é a maternidade e buscar entender e ficar em paz com essa oscilação entre trabalho, mulher, né, ser a mulher, ser esposa, enfim. Eu ia finalizar contigo perguntando, e esse equilíbrio, como é que fica? A Milena mulher, a Milena mãe, a Milena atleta, a Milena Sensei Mi, porque antes da Sensei Mi a gente tem a atleta, Milena Mendes, de alta performance, sensei de judô, super mega conhecida. E aí, como é que gerencia isso? Não fica, né, Vanessa? A gente entende que a vida é um eletrocardiograma. Que seguimos assim. E que se ele parar, é porque você morreu. Então é isso aí mesmo. É subindo. Um dia você vai estar bem no trabalho, outro dia você vai estar bem como mãe, um dia você vai estar uma super mulher, outro dia você não vai estar e você vai seguir, vai ser assim. A vida é esse movimento, né? Sempre. E que bom que a gente tem esse movimento, que bom, né, Mi? Que bom, é isso aí, que tem bom que ter. A gente tem esse movimento. E não saiam daí que a gente vem com um recadinho para finalizar essa conversa maravilhosa. Hoje conhecemos a força e a inspiração da Sensei Milena Mendes, que transforma sua história com a Bela em um caminho de inclusão e esperança através do judô. Que possamos aprender com ela que cada desafio pode se tornar oportunidade e que a verdadeira vitória está em inspirar, em acolher. Esse é o espírito do Mentes que Inspiram. Eu sou a Vanessa Esteves e espero vocês no próximo episódio. Até lá!